Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo momento da aula de hoje e vamos iniciar a correção das atividades do livro que eu havia deixado no final da aula de hoje para vocês. Lembrando que quem ainda não estiver com o livro da terceira unidade já pode ir fazendo as correções, anotando as respostas no caderno. E quando tiver com o livro, é só fazer a devida atualização. E lembrando que é importante que vocês mantenham os livros sempre atualizados, pois no final de cada unidade esses livros eles são corrigidos e isso vai servir para compor a nota de vocês, tá certo? Lembrando aí que a correção de hoje é referente às páginas 5, 6 e 7. A maior parte das perguntas são perguntas introdutórias sobre o assunto, é mais apenas um complemento das informações que a gente viu na aula de hoje. Então, vamos aí às primeiras questões, né? A primeira, ela diz o seguinte: as imagens mostram diferentes paisagens da América Latina. Essas imagens, elas estão presentes aí no livro de vocês. Você já ouviu falar dessa divisão regional? Além de lugares aqui apresentados, saberia dizer quais outros países fazem parte da América Latina? Então, quando a gente divide o continente americano em América Latina e América Anglo-Saxônica é apenas uma das formas de divisão desse continente, uma das formas de regionalização. E dentro dos países que compõem a América Latina, a gente pode citar aí diversos países, como esses que vocês observam aí na tela, como por exemplo Uruguai, Paraguai, Peru, Equador, Brasil, entre outros, tá certo? Então, atualizem as informações aí no livro de vocês. Bem, segunda questão, ela fala o seguinte: ó, ao comparar as paisagens, o que podemos perceber quanto à diversidade na América Latina? Então, de acordo com as informações que a gente viu na aula de hoje e naquela primeira aula introdutória sobre o continente americano, a gente viu que existe uma grande diversidade no continente, principalmente do ponto de vista natural, diferentes paisagens, diferentes tipos climáticos. E claro que isso, influenciado pelo processo histórico, também traria uma grande diversidade de população, uma diversidade cultural e também uma diversidade econômica. Então, de modo geral, o continente americano ele é bastante diverso em suas características, tanto naturais quanto sociais e econômicas. Então, como resposta, vocês podem colocar essa que aparece aí na tela para vocês. Bem, terceira questão, ela fala o seguinte: ó, a cidade de La Paz nos revela uma característica marcante da América Latina. Que característica é essa? Então, de acordo com as imagens que vocês estão observando aí no livro, e quem ainda não tem vai poder observar em um outro momento, uma das principais características apresentadas nessa cidade é justamente o elevado índice de urbanização. E claro que, se a gente observa um determinado local que ele tem um índice de urbanização muito elevado, a gente entende também que há uma grande concentração populacional naquele ambiente. Então, o processo de urbanização vai ser uma consequência aí para esse crescimento da população naquele determinado local. E a quarta questão, ela diz o seguinte: ó, identifique semelhanças e diferenças paisagísticas entre o Brasil, país que compõe a América Latina, e os representados nas imagens. Então, como resposta para essa questão, vocês podem colocar aí que há paisagens brasileiras que denotam aí a questão do desenvolvimento, como a da cidade de Buenos Aires, obviamente, o que resguardam marcas históricas, como a do Peru. E no que se refere às paisagens naturais, no Brasil não há montanhas, como em La Paz e na Bolívia. Então, embora em alguns aspectos históricos desses países da América Latina eles sejam bastante semelhantes, há grande diferença, principalmente em seus aspectos naturais e na forma como as cidades se desenvolveram. Vão existir diferenças e vão existir também bastantes semelhanças. Na sequência, a questão número 1, na página 6, ela fala o seguinte: antes de conhecermos suas formas de regionalização, indique sobre alguns aspectos que você conhece sobre a América Latina. Então, dentro do que a gente viu na aula anterior e na aula de hoje, vocês podem colocar aí uma informação a qual
tenha chamado mais a atenção de vocês? Porque para essa questão a resposta ela é pessoal, tá? Vai depender da percepção que vocês tiveram sobre esses aspectos da regionalização da América, visto na aula anterior e na aula de hoje. Segunda questão, ela fala o seguinte: a partir de seus conhecimentos sobre a regionalização, converse com seus colegas e aponte possibilidades de divisão regional para o continente americano. Então, já vimos na aula anterior e vimos na aula de hoje as diferentes possibilidades de regionalização do continente americano. Então, aí nós podemos ter uma regionalização considerando os aspectos geográficos, onde vai dividir o continente em 3 diferentes partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Podemos dividir conforme o contexto histórico e cultural. Aí a gente pode dividir, então, considerando principalmente o aspecto linguístico, onde a gente divide em América Latina e América Anglo-Saxônica. Podemos também dividir considerando aspectos econômicos, já que os países encontrados na América do Norte, como por exemplo Estados Unidos e Canadá, são países desenvolvidos, e os países que compõem a América Latina, em sua maioria, são países subdesenvolvidos, e alguns atualmente classificados como países emergentes, como no caso do Brasil. E podemos também considerar o aspecto colonial, o aspecto de colonização, para trazer uma regionalização, pois a gente sabe que os países que compõem principalmente o território norte do continente americano, eles foram colônias de povoamento, como a gente viu na aula de hoje. Já os países que compõem principalmente a América do Sul e a América Central e toda a América Latina foram aí colônias de exploração durante muitos anos. Então, esse aspecto colonial também diferencia cada um desses países, desse continente, e são possibilidades de regionalização. Seguindo com a primeira questão na página número 7, ela fala o seguinte: você sabe dizer quais são as diferenças linguísticas entre as duas porções do continente apresentadas no mapa? Então, essa questão ela está próxima aí de um mapa que, se vocês visualizarem, ele provavelmente divide o continente americano em América Latina e América Anglo-Saxônica. Essa divisão ela é possível graças às diferenças linguísticas que existem nos países que compõem esses dois blocos. Então, os países da América Anglo-Saxônica tiveram influências aí da língua inglesa, ou seja, os países do norte, e já o espanhol influenciou os países da América do Sul, com exceção apenas do Brasil, que fala a língua portuguesa. E por último, a questão número 2 da página 7, ela fala o seguinte para a gente: com base nos seus conhecimentos sobre a colonização do continente americano, você saberia explicar quais as formas de colonização implantadas em cada uma das regiões? Então, foi aquilo que a gente tinha visto anteriormente, né? Que na América Latina haviam colônias de exploração, onde os recursos que existiam ou que possivelmente fossem produzidos durante o tempo, eles tinham o objetivo aí de enriquecer as metrópoles, né? E no caso aí, esse fato retardou então o desenvolvimento econômico desses países, né? E já na América Anglo-Saxônica, né, houve um outro processo de colonização, né? A chamada colonização de povoamento do território. E teve como então principal característica o desenvolvimento de atividades voltadas para as necessidades internas, para o desenvolvimento daquele local que estava sendo ocupado. Então, esses fatores influenciaram de forma significativa o desenvolvimento desses países e, claro, muitas das características que nós observamos hoje na atualidade, que diferenciam principalmente nos aspectos econômicos a América Latina e a América Central e a América Anglo-Saxônica, é justamente reflexo dessa forma de colonização que foi adotada durante todo o processo de descobrimento do continente americano. Bem, pessoal, essas foram as correções das atividades de hoje, todas elas bastante simples, mas
servem aí para a gente recapitular um pouco do que foi visto na aula de hoje e na aula anterior. Lembrando que qualquer dúvida sobre esse assunto, falem comigo lá no Instagram, e é importante que todos façam uma leitura complementar no livro para esclarecer qualquer dúvida. E é isso. Tchau para vocês e até a próxima.